Olá, eu sou o Diego Falec, mediador e profissional de resolução de conflitos. Estamos aqui no programa Saber Direito Responde, com o Ami, a Bruna e o Martin, e vamos seguir com perguntas sobre o tema da nossa aula que tivemos durante a semana de desenho de sistemas de disputas. Ami, acho que você tem uma primeira pergunta. Vamos lá. Professor, a minha pergunta é: a arbitragem, ela é útil nesse sistema? E quando que ela entraria no... Não, a arbitragem é um procedimento bastante útil no contexto de um sistema de resolução de conflitos. Os casos em que as partes buscam, por exemplo, uma decisão vinculante, né, quando tem uma questão de direito difícil, às vezes, de determinar, a arbitragem pode ser muito necessária. Algum tipo de precedente entre as partes que precisa ser criado, também a arbitragem é um mecanismo muito necessário. Existem diversas situações em que, por mais que as partes tenham uma boa relação, uma decisão técnica precisa ser feita sobre aquele problema. Então, com certeza, a arbitragem e as diversas modalidades da arbitragem, as variações são uma ferramenta, um mecanismo muito útil para ser utilizado nos desenhos. Professor, qual o papel do advogado no desenho de sistema de disputas? O advogado tem um papel muito importante no contexto do desenho do sistema de disputas. Ele vai propor para o cliente, para as partes envolvidas, ele pode enxergar numa situação conflituosa que uma iniciativa de construir um novo arranjo procedimental pode ser bem valiosa. Por exemplo, ele vê uma situação em que você vai ter que lidar com centenas ou até milhares de indenizações. Ele pensa, poxa, a gente não vai poder levar isso para o judiciário. Vamos tentar uma nova maneira de resolver isso. Ou um caso em que você tem uma briga com a outra parte, você pode sentar e chamar ela para construir um processo, né? Vamos primeiro tentar uma mediação, se não funcionar, vamos tentar fazer uma arbitragem sob medida para a nossa situação. Então, o advogado tem um papel crucial. Se ele se enxergar como um construtor de processos, como não só como uma pessoa que segue o CPC, mas uma pessoa que consegue propor novas soluções, propor novos procedimentos, ele vai ter uma atuação muito mais efetiva. Com relação ao desenho de sistemas de disputas, eu posso me basear em modelos de sistemas já existentes para constituir um novo? É importante você entender o que já foi feito, se existem modelos, se existem sistemas semelhantes ao que você fez. O cuidado que você tem que ter, principalmente quando você vai importar um modelo de um outro país, ou até dentro do mesmo país, é você entender o contexto daquele problema e o problema que você quer resolver. Por exemplo, nos sistemas, vamos supor, os sistemas de indenização para ataques terroristas, para questões de terrorismo, né? Você teve a ONU, em 1990, criou um sistema de indenização para as vítimas da invasão do Kuwait pelo Iraque. Então, esse sistema de indenização compreendeu indenizações para pessoas, empresas e até estados. As indenizações eram complexas, porque havia uma fonte culpada, havia uma questão complicada. No caso, por exemplo, do 11 de setembro, o governo americano resolveu indenizar as famílias, as vítimas daquele ataque terrorista. Então, a base foi o sistema americano, né, de tort model, de responsabilidade, e os critérios foram parecidos com aqueles, até um pouco simplificados. Todo mundo sabia que era uma resposta pública. Se você olhar para um sistema israelense, por exemplo, existe um sistema de indenização por terrorismo. Como o terror faz parte da vida do israelense, é um país em guerra quase desde a sua fundação, o governo entende que a indenização não deve ser completa, talvez a indenização seja uma ajuda para as pessoas de alguma maneira, mas não uma indenização completa. Então, se você for construir um programa de indenização, você tem que olhar o contexto, a cultura, o que pode funcionar nesse país, o que pode funcionar naquele contexto. Professor, quais os elementos a serem observados na construção desse sistema? Os elementos. Eu acho que
alguns dos elementos que você tem que olhar, você tem que ter, você tem que pensar os objetivos do seu sistema, né? O que você quer fazer. Você tem que pensar as variáveis, por exemplo, quem são as pessoas que vão ser envolvidas, quais são os critérios de legitimidade. Você tem que pensar os critérios objetivos que vão pautar, né, a resolução dos problemas. Quer dizer, você sempre tem que ter um critério de justiça para entender o que vai determinar. Você tem que olhar quais são os canais que você vai usar, quais são os mecanismos processuais que você vai usar, como você vai combinar eles. Você tem que pensar quais são os veículos jurídicos que você vai utilizar, como você vai formalizar a participação, o termo de quitação, as atas de reunião. Então, tudo isso tem que ser pensado, como você vai disseminar esse programa, que tipo de informação você vai fornecer para o público, né? Então, e você também tem que pensar como você vai avaliar esse programa, quais são os critérios que você vai utilizar de avaliação, a avaliação durante, né, o funcionamento do procedimento para você sempre melhorar ele, e também uma avaliação ao final, avaliação somativa para você entender os resultados, se as partes ficaram realmente satisfeitas com aquele sistema de resolução de disputas. Então, são diversos elementos e variáveis que você tem que estar atento. Professor, com a entrada em vigor do novo CPC, quais as mudanças e alterações trazidas para o DSD? Em tese, você não precisa de uma lei para você desenhar um sistema de resolução de disputas. O que a lei poderia, vamos dizer assim, ajudar, né, tornar, talvez disseminar o conhecimento, como a própria lei de mediação, né, que torna a mediação mais popular, mais palpável, apesar de que a gente não precisava de uma lei para praticar. Mas a lei também não pode piorar. e eu sinto que, às vezes, alguns dispositivos do CPC podem trazer alguma confusão. Por exemplo, um dispositivo do artigo 172 do CPC, que diz a União, Estados e municípios poderão criar câmaras de conciliação e mediação. Sob a perspectiva de um designer, ela é muito vaga. Que tipo de problema precisa de uma câmara? Quais são os critérios? Quem vai ser envolvido? Talvez seja uma provisão, na visão de um designer, muito vaga, inaplicável. E eu acho que esse dispositivo, por exemplo, não teria muita aplicabilidade. Eu acho que, em alguma medida, o CPC, a legislação, trata dos mecanismos individualizados, não trata do design, da ideia de como você pode combinar esses mecanismos, como você pode construir novos arranjos procedimentais. Tem uma disposição interessante que são o negócio jurídico processual. Acho que também abre uma porta, né, para os advogados construírem o procedimento de resolução de conflitos dentro dele, com alguns limites, com aprovação do juízo. Mas, enfim, a lei pode ajudar. O CPC especificamente tem alguns detalhes, mas não atrapalhou. Acho que traz um pouco dessa promessa dos métodos consensuais, e acho que isso ajuda no design de sistemas. Dentro dos sistemas de disputas, o que seria a antecipação de resistência? Quando você vai tomar uma iniciativa de desenhar um sistema de resolução de disputas, você tem que pensar quem vai ser envolvido, quem é afetado por esse novo sistema, né? Por exemplo, quem vai perder o emprego por causa disso, né? Quem que vivia do sistema antigo, quem que vai custear esse novo serviço, esse novo processo? Quem tem mais trabalho? Quem que vai ter mais trabalho? Quem acha que deveria ser consultado, mas às vezes não necessariamente deveria ser consultado? Então, você tem que fazer um mapeamento de entender quem são as possíveis pessoas que vão ser contrárias a esse sistema, porque talvez não atendam aos seus interesses, e você tem que pensar uma estratégia para lidar com elas, neutralizá-las, mantê-las informadas, porém, ou dar algum papel para elas. Quer dizer, criar algum tipo de mecanismo para garantir que elas não vão, vamos dizer assim, tentar jogar areia no seu projeto, né? Então, a gente sabe que, às vezes, quando você vai tratar de um caso público, né, você tem diversas instituições que vão querer participar. Às vezes,
enfim, grupos de interesse. Então, a ideia é que você faça um raciocínio completo e tente lidar com esse tipo de problema. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais perguntas no Saber Direito Responde. Estamos de volta com Saber Direito Responde, com perguntas dos alunos sobre desenho de sistemas de disputas. Eu vou voltar aqui com a Ami. Você tem alguma pergunta para a gente? Bom, professor, a gente sabe que o processo tem um custo e o custo do processo é alto, né? A minha pergunta seria, qual a relação do custo de um processo e o custo em resolver o problema como um todo, né? O processo mais o acordo. Não, é uma excelente pergunta. Quando você... Obviamente, o processo tem um custo. Você resolver um problema, você pode ter o custo do processo é muito relacionado com a informação. Quanto mais você investe em informação, mais caro fica. Você precisa, às vezes, de uma perícia técnica, você vai contratar árbitros ou juízes que vão ser pagos por hora para avaliar aquele seu caso. Enfim, você tem custas judiciais, gastos com sucumbência, honorários advocatícios. Então, um processo tem um custo. Quanto mais você investe em buscar informação, mais caro fica. Quando você desenha um sistema de resolução de disputas, você pode criar fórmulas ou maneiras para você criar uma aproximação da justiça. Então, vamos supor que você tem que fazer um programa para indenizar uma série de pescadores. Você tem uma grande dificuldade de saber quem é legítimo, quem não é legítimo, prova de recomposição da renda deles. Se você for investir gastar dinheiro numa investigação profunda de cada pessoa, de cada família, o que ele faz, talvez você vá gastar muito dinheiro. Se você criar uma fórmula, talvez, que faça sentido com a região, com a produção, contratar, de repente, uma instituição para fazer uma grande pesquisa e criar algum tipo de tabela, algum tipo de fórmula de simplificação, você consegue, com uma solução simplificada no processo, pagar melhor os pescadores. Até se você errar, pagar mais, ou se você pagar quem você não deveria, no final das contas você vai gastar menos do que ter um processo completo. Então, a ideia do desenho de sistemas de disputas é criar um processo mais eficiente, em que na conta final você gaste menos, cortando o custo de transação de você buscar informação. Então, esse tipo de princípio pode ser aplicado a uma série de problemas para você economizar dinheiro, recursos e trazer melhores resultados para todo mundo. Quem paga desembolsa menos e quem recebe, recebe mais. Professor, quais os fundamentos do mediador de conflitos? Um mediador de conflitos tem que ser uma pessoa incrível, né? Tem vários estudos e pesquisas sobre isso e que as pesquisas demonstram é que o primeiro item que os usuários de mediação gostam no mediador é o fato de ele ser uma pessoa gente boa, querida, uma pessoa agradável, né? Isso é a qualidade mais, vamos dizer assim, elogiada nos mediadores. A segunda, obviamente, é a confiança. E a confiança na capacidade dele de resolver o problema. A confiança na honestidade dele, né, obviamente, mas também na capacidade dele de resolver o problema, o que você consegue por meio de uma reputação. Então, talvez um calor humano que um mediador tem que ter, numa primeira, vamos dizer assim, conversa, ele tem que demonstrar um calor e depois a competência, né? Então, acho que isso... e, obviamente, as técnicas de conhecer, né, as técnicas de mediação, ter habilidades analíticas, interpessoais. Os melhores mediadores, eles têm uma cabeça aberta, eles conseguem se adaptar às partes e ao problema. O mediador com aquela estratégia muito guru, muito formal, não, isso eu não faço, isso eu faço, esses mediadores costumam não ter muito sucesso, né? O mediador ele tem que ser flexível, tem que ser adaptável. São essas as qualidades, isso eu digo com base em algumas pesquisas que foram feitas. Tem um artigo também dos Estados Unidos que chama Como Fazer Paz e Ganhar Dinheiro, né? How to Make Peace and Make Money. Ele faz uma grande análise. Tem um outro artigo que é Os Segredos dos Mediadores Bem-Sucedidos, do Stephen Goldberg, e todos eles ilustram um pouco essas qualidades. Como é feito o diagnóstico de uma situação conflituosa? O diagnóstico de uma situação conflituosa ele é feito, acho que
Primeiro, você vai reunir informações, né? Você vai sentar com a pessoa que te contratou e vai reunir informações. Ele vai te passar tudo o que ele tem. Você também vai buscar, né, informações públicas, relatórios, internet. Dependendo da complexidade do caso, é mais fácil ou mais difícil. Você vai conversar também vamos dizer assim, o seu constituinte para entender com quem você tem que entrevistar. E você vai entrevistar todos os grupos, né, ou partes interessadas e afetadas. A entrevista é uma fase muito importante. Você pode usar grupos focais também. Então, reunião de informações, as entrevistas, você pode observar, né, se você vai, às vezes, desenhar um sistema para um tipo de conflito, você vai entrar nas reuniões das comunidades, você vai ver como os conflitos são resolvidos, observação direta. Pode contratar uma instituição, uma universidade para fazer algum tipo de pesquisa, para te apoiar. Você pode fazer aquelas pesquisas, né, pela internet, tem muita técnica de como fazer isso. Então, essas são um pouco as ferramentas que você usa para você reunir informação. A entrevista olho no olho é fundamental, porque para você realmente descobrir o que as pessoas querem, o que as pessoas, qual o interesse delas, você realmente tem que criar confiança. E essa entrevista também já tem, vamos dizer assim, o papel de já persuadir as partes, já fazer ela confiar melhor, te conhecer como designer e criar confiança que vai te ajudar a depois a criar um sistema que as partes vão utilizar. Quais os tipos de profissionais que participariam de um projeto de desenho? A ideia assim, quem são os designers, vamos dizer assim, mais frequentes? Acho que é uma profissão bem rara no Brasil, mas um profissional, em tese, né, um profissional com formação jurídica, ou talvez não, né? Você pode ter profissionais da política pública, você vai resolver um problema comunitário, você pode ter pessoas da psicologia, enfim, a gama de profissionais que mexem com resolução de disputas é grande. Eu acho que o advogado, ele tem bastante aptidão para isso, né? Porque o desenho de sistemas de disputas, ele sempre está na sombra do judiciário, né? Se você não conseguir resolver aquela disputa, ela vai desaguar no judiciário. Então, o advogado tem bastante inclinação para esse ofício. Agora, para participar do desenho, você não precisa ser, vamos dizer assim, o neutro, mas você como advogado, como parte, como membro de uma instituição pública, o design é uma obra coletiva. Então, eu diria assim, somos todos designers. Eu acho que para resolver um conflito, você precisa de colaboração. Então, a ideia é que o operador do direito como um todo, ou o profissional que se dedica para a resolução de disputas, ele é um potencial designer. Será que os advogados conseguem antever o conflito nas cláusulas compromissórias? E elas funcionam mesmo? Você tem uma tensão nessa questão, né? Em alguns casos, é legal você fazer um exercício na hora que você está fazendo o contrato para tentar entender quais os conflitos você vai ter que enfrentar e pensar quais conjunturas possíveis de mecanismos você pode usar. Mas na prática, né, muitas vezes o conflito que surge, às vezes você coloca uma cláusula de arbitragem numa câmara com 3 árbitros que vai custar um valor alto, R$500 mil para cada lado, e o conflito que surge é um conflito de R$500 mil. Então, talvez você não fique feliz em ter que submeter esse conflito à arbitragem, talvez você seja obrigado a fazer um acordo que você não gostaria porque você escolheu mal o procedimento. A verdade é, o que se espera das partes, dos advogados, é que eles mantenham a cabeça aberta, com ou sem cláusula, na hora que surge o conflito, para repensar a adequação da cláusula e, quem sabe, redesenhar o seu processo. O Frank Sander, um dos maiores nomes da mediação mundial, o Stephen Goldberg, eles sugerem, eles são contra a pré-estipulação, eles entendem que, como muita gente diz, na hora que o conflito surge, os ânimos estão acirrados, as partes não conseguem mais conversar sobre o procedimento, mas isso é uma mentalidade errada. Eu acho que o advogado tem o papel de ter frieza, de olhar para o procedimento, de tentar adequar. Muitas cláusulas funcionam, muitas cláusulas não funcionam. Então, a sugestão, do ponto de vista de um designer, é manter a cabeça aberta e conseguir repensar esse procedimento na hora que o conflito surge.
O que seriam os métodos híbridos dentro do desenho de sistemas de disputas? Na verdade, Martinho, você tem os métodos, vamos dizer assim, padrão, a negociação, a mediação, a arbitragem. Os métodos híbridos, eles são combinações dos elementos desses três métodos que podem criar novos métodos. Então, por exemplo, a avaliação neutra preliminar. Ela é não vinculante, ela tem os traços de uma mediação, de uma informação para a parte, mas ela é informativa, traz uma ideia um pouco da arbitragem de informação. Você tem o MED-ARB, que é a mediação que vai, o que ela não conseguir resolver vai automaticamente para uma arbitragem. Você tem o ARB-MED, primeiro o árbitro dá uma decisão, aí com a decisão dada, as partes vão sentar para mediar, quer dizer, tem uma certa pressão aqui, a decisão está dada se a gente não chegar num acordo. Então, você pode, de maneira criativa, combinar os elementos de todos esses métodos, inventar um terceiro, um novo, para criar um híbrido. Né? A ideia é que nós podemos ser criativos e podemos criar novas formas. Isso é uma ideia que vem do movimento do pluralismo processual, que é a base aqui do pensamento do desenho de sistemas de disputas. Bom, queria agradecer a presença de vocês e também agradecer aos nossos telespectadores. Foi um prazer estar aqui no Saber Direito Responde, debatendo o tema do desenho de sistemas de disputas. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.